E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? 2024 começando, mais um ano aí para a gente estudar muito Java. E no nosso vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre MongoDB e bancos de dados não relacionais. E para que a gente consiga fazer relacionamentos quando a gente está trabalhando com banco de dados não relacionais, a gente precisa fazer algumas adaptaçõezinhas. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai trabalhar MongoDB em um crudezinho bem básico. Bora lá pro nosso vídeo então. Para quem não tem o Mongo instalado, basta entrar nesse site aqui, ó, mongodb.com/try/download/community. Você faz o download aqui, ó, no Select Package. Você coloca aí a versão do seu sistema, se é Windows, se é Linux, se é Mac. Feito o download, você vai abrir, vai executar um executável simples, é básico. E aí você tem instalado o MongoDB no seu computador para que a gente use ele de forma local. Vou abrir aqui para vocês verem, ele é uma aplicaçãozinha assim, ele roda na porta 27017 do localhost, e aí vocês usam ele aqui mesmo, conectando aqui, ó. Beleza? Agora a gente pode começar o nosso código. Deixa eu abrir aqui o IntelliJ. New Project. Vamos chamar ele de usuário. Eu vou usar o Maven, eu geralmente uso o BuildGradle, mas eu vou usar o Maven dessa vez para mostrar para vocês que ele tem pouquíssima diferença com o BuildGradle, é apenas a forma como a gente estrutura ali as dependências. Aqui no group, então, nosso grupo Javanauta. E aqui eu vou usar o 17 ainda, que eu estou mais habituada a usar o 17. Vamos colocar o Lombok. Vamos colocar o Spring Web. E a gente vai colocar também aqui a dependência do nosso Mongo. É só o que a gente precisa. No caso do Mongo, a gente não precisa colocar o JPA, tá? Basta colocar o Spring Data MongoDB, que ele vai ser o suficiente para a gente fazer as requisições no banco de dados do Mongo. Então, vamos finalizar aqui. New Windows. Eu vou usar como base aquele projetinho que a gente fez lá no BFF, que é o cadastro de usuários. Como um exemplo, como um modelo ali de como construir o CRUD, eu vou fazer o CRUD da mesma forma que eu fiz lá, mas com o MongoDB. Até para que vocês consigam ver as diferenças entre o uso do JPA e do banco de dados relacional, que foi o Postgres no caso, e do banco de dados não relacional, que vai ser o Mongo nesse projeto. Vamos aguardar então que ele carregue todas as dependências aqui. Carregadas as dependências, então, source, main, java. Vamos criar o nosso primeiro pacote, que vai ser o de infrastructure. E vai ser a nossa entity. Vamos começar pela entity, que é a primeira diferença que a gente vai ver entre o uso de banco de dados relacional e não relacional. E eu vou começar criando aqui o usuário entity. Quais são as anotações que a gente precisa aqui? Fora as anotações do Lombok, né, o getter, o setter, no Wires Constructor, o builder, apenas o @document. Diferentemente lá das nossas entities relacionais lá do Postgres, do JPA, a gente não precisa colocar @table, @column, a gente só precisa colocar o @document aqui e o @id no id e ponto. É o que a gente precisa fazer para estruturar essa tabela. Então, @document, que ó, vocês podem ver que é do Spring Framework Data MongoDB. E aqui a gente coloca o nome da nossa collection, ou seja, o nome da nossa tabela. No caso, a gente vai dar um nome para ela de usuário. Usuário entity. Aí aqui a gente vai fazer uma estrutura básica, né, de variáveis, e o nome que a gente der aqui para variável, ele vai ser o nome da nossa coluna, tá? Então, private string nome, private string e-mail,
E eu tenho uma colinha aqui, vou colar aqui para facilitar e acelerar um pouco o nosso trabalho. Vamos colocar também as colinhas do Lombok aqui. E a gente tem a nossa entidade com o banco de dados não relacional MongoDB. Agora, a gente cria a nossa entidade de endereço, que a gente vai fazer depois uma espécie de relacionamento, não um relacionamento como a gente faz lá no JPA, que a gente aponta lá na nossa entity esse relacionamento, a gente vai fazer uma espécie de relacionamento um pouco diferente. Então, vamos colocar o arroba, já vamos colar aqui as colinhas do Lombok que estão na minha collection, e a gente vai chamar de endereço entity. Aqui, eu vou aproveitar que eu também tenho a colinha daquele nosso outro projeto, que era um projeto com JPA, e vou usar os mesmos dados. A única diferença é que a gente vai colocar aqui o usuário ID como uma coluna do nosso banco de dados, que é onde a gente vai fazer o relacionamento com a tabela de usuário. Fechou, a gente tem as entities, vamos fazer as nossas repositories. Opa. Repository. É uma interface, vai ser a usuário repository. E aqui também a gente tem uma diferença, porque em vez da gente estender o JPA, a gente vai estender o Mongo Repository. Então, extends Mongo Repository. E aí, a mesma coisa que a gente usa lá no JPA. Qual é a tabela? Aqui é o usuário enche. E qual é o tipo do nosso ID, que é uma string. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer com a endereço entity. Endereço repository. Só mudamos aqui para endereço entity. E a gente tem as nossas duas repositories prontas. Agora, a gente vai partir para a nossa business. Vamos criar aqui, então, um CRUD básico. E aí, eu vou aproveitar e vou copiar os dados que a gente tem lá no nosso cadastro usuário, que a gente fez com o JPA do BFF, e a gente adapta ele para que a gente tenha um vídeo um pouco mais rápido aqui. Então, deixa eu criar a business aqui, eu vou abrir o projetinho para a gente ver. Ele tá lá no meu GitHub, para quem não acessou. Então, aqui a gente tem uma API com alguns converters, request, response, a gente tem o usuário controller, a usuário service, e aí as infraestruturas que a gente não vai aproveitar. Eu vou aproveitar essa exceção aqui, então deixa eu copiar ela aqui. Vamos colocar ela aqui na infrastructure, essa nossa business exception. Agora, o que eu quero aproveitar é aqui da usuário service esse gravar usuários e o buscar dados de usuários. A gente pode copiar esses request response aqui, que daí facilita na hora de fazer as conversões. E vamos copiar os mappers, mas a gente vai ter que fazer algumas adaptações nesses mappers também. Deixa eu copiar então toda a API e a gente vai fazendo as adaptações que a gente precisa. Vamos ver aqui, então, o que a gente vai adaptar. Esse usuário update mapper, ele é usado no update. Como eu não vou fazer esse update, porque ele não tem tanta diferença de um para o outro, deixa eu cancelar ele aqui. A gente precisa importar a dependência do mapstruct. Então, deixa eu pegar aqui o Maven repository e vamos pegar as dependências do mapstruct. Precisa pegar o core e o processor. Então, vou pegar as duas do Maven. Vou tirar esse comentário aqui.
coloca aqui dentro, né, antes de fechar o dependencies, e vamos pegar o core. A gente vai usar o MapStruct para fazer a conversão, para vocês entenderem também um pouco de como usar esse MapStruct, que é uma outra forma de conversão sem o builder, tá? Show de bola, a gente já importou, vamos ver se aqui ele importou. Ah, ó, já importou. Aqui a gente pode apagar, porque ele vai fazer a importação do nosso próprio projeto. Aqui no usuário converter também a gente tem que apagar isso aqui. Beleza. E a gente tem algumas mudanças aqui. O clock a gente não vai usar. E aqui no usuário controller a gente não vai ter o atualizar cadastro. A gente ainda não tem o usuário service, por isso que ele tá com erro aqui. Vamos trazer o usuário service também. Copiar ela aqui. E vamos importar o que a gente precisa importar aqui. A gente não tem o usuário update mapper. E aí começa a aparecer as primeiras diferenças. O save and flush, que é um método do JPA, ele não existe, ó. E a gente vai usar um save normal ou um save all. Vamos usar um save normal. Aqui a gente precisa construir o nosso find by ID e o delete by ID também. Agora a gente vai poder começar a fazer as mudanças, né, que a gente vai fazer para usar esse banco de dados que é não relacional, de uma forma relacional. Então, a gente pode começar fazendo, então, o find by e-mail e delete by e-mail lá na usuário repository. Então, as queries, elas são iguais, tá? A mesma forma de montar, não tem diferença do JPA para o Mongo repository. Então, usuário entity, find by e-mail, passando string e-mail. Vamos ver se deu certo aqui. Pegou lá? Pegou. Find by e-mail. Agora a gente tem que montar o delete by e-mail. Vamos clicar aqui. Ele é um void e ele precisa de um @transactional. @transactional. Delete by e-mail. Passando string e-mail. Beleza? Aqui a gente já tem tudo montado. Aqui no usuário converter, a gente tá com erro aqui no clock, vamos só apagar. E a gente tem esse endereço aqui que a gente não tá usando, porque aqui nesse cadastro usuário lá, que a gente fez com o JPA lá no BFF, a gente fez um relacionamento aqui dentro do usuário ent com o endereço ent. Agora a gente não tem mais esse relacionamento, então vamos apagar isso aqui e aqui a gente tem o endereço, o usuário ID. Vamos ver aqui, usuário service, importou tudo, esse aqui tá ok. Vamos fazer aqui, então, o que a gente precisa fazer no usuário converter. No usuário converter aqui, quando a gente pega o usuário service e vai gravar os dados do usuário, o que a gente fazia até então? A gente pegava, como a gente tinha um relacionamento aqui com o usuário ent e a endereço entity, a gente simplesmente pegava os dados do usuário request DTO, convertia para o usuário ent e salvava. Agora a gente precisa fazer um pouco diferente, porque a gente vai ter que salvar na tabela de usuário entity e depois salvar na tabela da endereço ent, com o ID do usuário ent, que seria o retorno. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai salvar o usuário ent na tabela usuário ent. Então, vamos converter para o usuário entity, né? E aí, vai ter um usuário ent aqui. E aí, a gente precisa gerar o ID. Então, ID... que ele virou uma string e um ID randômico. Então, o id.randomid.toString. Agora, a gente vai pegar o retorno, ou seja, esse usuário entity aqui, para fazer a conversão para endereço ent. Então, vamos copiar isso aqui que é mais rápido. Aqui a gente vai ter, então, um retorno que é o endereço entity.
E aí a gente não vai salvar o usuário na usuário entity. A gente vai ter que criar, né, toda essa estrutura de salvar na endereço entity, na endereço repository e criar então um endereço service. Então, vamos criar o endereço service para fazer a estrutura de salvar na endereço entity. Eu copiei aqui a usuário service para ser um pouco mais rápido. Aqui a gente vai ter só o endereço repository. Não precisa dessas conversões, a gente pode fazer direto na outra. E a gente só vai ter, por enquanto, o salvar usuário. Vamos aqui. E o usuário repository, vamos só dar um nome correto aqui, endereço repository. Endereço entity. Pronto, temos o método que salva endereço. Agora a gente pega esse método que salva o endereço, né, e traz para cá. Private final endereço service endereço service. Agora, endereço service ponto salva endereço, passando um usuário converter para endereço entity. Então, a gente precisa tornar esse método aqui público. E a gente vai receber aqui o string usuário ID. Porque é através desse usuário ID que a gente vai ter o relacionamento das tabelas. Então, para endereço entity, passando o usuário request.to.get endereço. E passando também o usuário entity.get ID. Pronto. A gente já tem a estrutura aqui, tanto para salvar usuário entity, quanto para salvar endereço entity com um relacionamento que é o usuário ID. Agora, a gente precisa pegar o retorno, tanto do usuário entity quanto do endereço entity, fazer e criar o nosso usuário response DTO. Então, aqui a gente tem um mapper do MapStruct, e como ele era bem padrão, ou seja, a gente tinha antes bem definido da mesma forma que era o usuário entity, era o usuário response DTO, bastava a gente declarar isso assim e ele fazia o mapeamento de forma correta. Como agora a gente tem uma modificação, porque a gente vai receber tanto usuário entity quanto endereço entity, que são agora entidades separadas, sem relacionamento, para depois fazer a conversão, a gente vai ter um problema aqui na hora da conversão. Então, a gente precisa usar o @mapping para ir declarando esses dados e ele se encontrar. Então, a gente vai fazer o seguinte, @mapping, esse mapping do MapStruct, target é o lado do usuário response. Qual é que é o nome da variável no usuário response DTO? É ID. Então, target ID, source, o que vai na ID, usuário, que é o nome que tá aqui, usuário.id. @mapping, target, nome, source, usuário.nome. Que é basicamente o que tá aqui. ID, nome, e-mail, documento, data de cadastro, data de atualização. E aqui, ID, nome, e-mail, documento e endereço. Então, o que a gente vai trazer aqui é ID, nome, e-mail, documento e endereço. ID, nome, documento. Documento também vem da usuário.documento. E agora, que é o pulo do gato, a gente quer trazer o endereço da endereço entity. Então, a gente só simplesmente coloca aqui source endereço entity. E aí, ele vai fazer o mapeamento de um para outro. Agora, a gente só precisa aqui. Quando a gente tinha aqui, como era tudo, tinha um relacionamento, a gente não precisava trazer usuário entity e endereço entity. Agora, a gente precisa. Então,
endereço entity. E a gente tem aqui já o método que grava o usuário com um relacionamento montado, certo? A gente montou esse relacionamento na mão, justamente porque o nosso banco de dados é um banco de dados não relacional. Mas agora a gente quer buscar os dados do usuário. E quando a gente quer buscar os dados do usuário, antes a gente simplesmente pegava e fazia um find by email lá no usuário repository, e como tinha um relacionamento, ele trazia os endereços lá desse usuário. Mas a gente não tem mais esse relacionamento, então a gente precisa ir primeiro no usuário repository pelo e-mail para buscar os dados do usuário e depois em mãos, né, com o usuário ID, que é o nosso relacionamento na endereço entity, a gente vai no endereço entity e busca os dados de endereço pelo ID do usuário. Então, a gente precisa montar esse find by usuário ID na endereço service. Então, public endereço entity find by usuário ID, passando string usuário ID, que tem um retorno de endereço repository ponto. Vamos montar endereço entity find by usuário ID, passando usuário ID. Find by usuário ID, passando o usuário ID. Agora, a gente pode aproveitar isso aqui e usar aqui na busca. Então, a gente buscou o usuário entity, a gente precisa buscar os endereços desse usuário. Então, endereço entity é igual a endereço service ponto find by usuário ID, pegando entity get ID, para a gente encontrar, então, os endereços desse usuário. Aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente pode ter um retorno nulo. O endereço, o usuário entity não existe, esse e-mail, né, não foi encontrado. Como que a gente faz para que a gente não tenha um erro, né, e retorne essa mensagem, ao invés de simplesmente entrar dentro desse endereço entity e acabar gerando uma exceção um null pointer exception. Por quê? Porque a entity.getID é null. A gente pode usar o not null, que é esse mesmo not null que eu estou usando aqui, mas para dizer o seguinte, not null, entity, usuário não encontrado. Então, caso o nosso usuário entity seja nulo, ele simplesmente vai retornar essa mensagem, usuário não encontrado, e vai estourar uma exceção que a gente vai montar aqui, try, vamos copiar que é mais rápido, erro ao buscar dados de usuário, e aí ele vai retornar um usuário não encontrado. Então, caso o usuário não seja encontrado, esse entity seja null, ele não vai buscar, não vai fazer esse find by usuário ID e também não vai fazer essa conversão aqui. Então, a gente já pode mudar esse método aqui, porque antes a gente fazia aqui essa validação, agora a gente não precisa mais porque vai cair aqui. Então, para o usuário response DTO, recebendo o usuário entity e o endereço entity, só apagar aqui, e o nosso método tá, ok, ele vai fazer, então, mesmo sem um relacionamento declarado, a gente vai conseguir buscar os dados tanto do usuário entity quanto do endereço entity e retornar eles juntos. Por fim, a gente tem aqui um delete, que vai deletar dados de usuário. Mas aqui, como tinha esse relacionamento, caso a gente deletasse os dados do usuário entity, a gente automaticamente já deletava os dados do nosso endereço entity. Agora não. E a gente não pode ficar com o lixo no nosso banco de dados. Vocês concordam comigo? Se a gente não tem mais os dados desse usuário entity, a gente não pode manter os dados do endereço entity lá sem um user ID para relacionar ele. Então, a gente precisa deletar também o nosso endereço entity. Como que a gente vai fazer isso? Deletando por usuário ID. Então, a gente vai ter que primeiro buscar qual o nosso usuário ID. Então, quando vem aqui no deleta dados do usuário, ele vai primeiro pegar e vai buscar o nosso usuário entity para a gente ter o nosso ID.
como depois ele pode deletar, né, o delete by e-mail lá no usuário repository. E por fim, ele pode ir lá no endereço entity e deletar por usuário ID, que a gente precisa construir também. Então, public void delete by usuário ID, recebendo um usuário ID. Retorna, não, sem retorno, perdão. Vamos criar, então, esse delete by usuário ID, arroba transactional void delete by usuário ID, recebendo um string usuário ID. Endereço repository.delete by usuário ID, passando o usuário ID. Agora é só a gente chamar esse método aqui. Endereço service.delete by usuário ID, passando entity.getID. E aí a gente pode colocar aqui também o arroba transactional. O que esse arroba transactional vai fazer aqui? Ele vai dizer o seguinte: caso a gente tiver algum erro em deletar, por exemplo, o usuário ID, o endereço entity pelo usuário ID, ele não prossegue, ele não finaliza, ele não deleta o usuário entity. Então, caso tenha qualquer erro, ele não completa toda a transação e aí simplesmente ele vai manter aquilo que ele fez, vai retornar ao status que ele estava antes de eu acionar o deleta dados de usuário. Pronto, a gente já fez aqui tudo que a gente precisava fazer para que a gente trabalhasse sem um relacionamento explícito, né? A gente tem aqui um relacionamento por baixo dos panos, digamos assim. Agora a gente só precisa testar. Mas antes de testar, a gente precisa construir o nosso YAML, que a gente precisa apontar aqui as informações do nosso banco de dados Mongo. Então, vamos criar aqui o application-dev.yaml. E aí a gente só precisa trazer os dados do nosso MongoDB, que vai ser o Spring, data, MongoDB, e aí host vai ser o nosso localhost, a porta, que é a porta que eu falei para vocês antes, que é a 27017, e o database. O database é o nome que a gente vai dar para o nosso banco de dados. E a gente pode aqui, então, parar aqui e criar o nosso banco de dados. Abre o Mongo, vai em mais aqui, ó, Create Database, e vamos chamar esse nosso banco de dados, por exemplo, de usuário. Eu já criei o banco de dados usuário, não vou criar outro, tá? Mas aí é só colocar o nome da collection e Create Database. Não vou criar, ele já está aqui, o meu banco de dados usuário. E aí agora, quando eu rodar a minha aplicação, ele vai criar para mim as tabelas de endereço e de usuário. Então, database, usuário. E aproveitando, para quem ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, de deixar seu like, de comentar. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos, de conteúdos para os nossos próximos vídeos. E também indiquem aí o canal para quem vocês acham que tem interesse no nosso conteúdo. Agora a gente só precisa colocar aquela configzinha que a gente tem que colocar aqui na VM Options para que ele olhe para o nosso Application Dev. Então a minha colinha aqui. Ok, aplicar, ok, vamos rodar. E vocês podem ver aqui que todas as informações do Mongo aparecem aqui, né, no Mongo Driver Client, com dados do driver, enfim, das portas, enfim, que ele está rodando. E a nossa aplicação também está rodando na porta 8080. Então, vamos abrir o Postman. Vamos criar aqui, então,
a nossa requisição, que é um post, localhost 8080/user. Agora aqui a gente precisa colocar no body da requisição as informações que a gente quer carregar para o banco de dados, raw text, JSON. E eu tenho aqui as informações prontas do nosso BFF, vou copiar para ser mais rápido. E vou colar aqui, mas é basicamente nome, e-mail, documento, endereço. Abre então, né, as chaves para colocar rua, bairro, número, CEP, cidade e complemento, tudo junto. Vamos mandar um send aqui e o nosso usuário foi criado com sucesso. Vamos dar uma olhada lá no nosso banco de dados no Mongo. A gente então criou aqui a usuário entity. E aqui está o usuário que a gente criou e a endereço entity. E aqui está o endereço com o relacionamento do usuário ID. Agora, a gente vai fazer um get para buscar essas informações. Então, vou criar aqui o get localhost 8080/user. E aí, a gente tem um parâmetro que é o e-mail. E o e-mail é angelicavailer@gmail.com. Send. E aqui a gente tem as informações do retorno das informações. Para vocês verem que ele fez essa montagem, né? Buscou no usuário ID, buscou no endereço, buscou no usuário ent, buscou no endereço ent e montou tudo num retorno só. Se a gente colocar um endereço e-mail diferente aqui, João, por exemplo, ele tem que dar um erro. Por que ele dá um erro? Porque esse usuário não foi encontrado e aí ele não prossegue a nossa requisição. E agora, se a gente tentar deletar, localhost 8080/user, o parâmetro também é e-mail e ele vai ter que deletar tanto a usuário ent quanto a endereço entity. E a gente teve aqui esse status que foi o 202 accept. Agora, se a gente fizer uma requisição no get aqui por esse mesmo e-mail, a gente vai ter um internal server error. Por quê? Porque o nosso usuário não foi encontrado, justamente porque a gente deletou ele e tudo funcionou certinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês têm sugestões de novos vídeos para o canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like caso vocês tenham gostado e curtido esse conteúdo. Um beijão e até o próximo vídeo.